Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar muito sobre o Corinthians, principalmente sobre a partida que acontece hoje em Caracas, na Venezuela, tá, fiel? Vamos falar também sobre Matheus Bidu, vamos falar também sobre a possível contratação do Corinthians lateral esquerdo. Corintianeiro, que pé está? O cara vai vir, não vai vir? Vou trazer para vocês. Vamos falar muito sobre o Corinthians aqui neste vídeo, tá? Já peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É de grande importância para que a plataforma espalhe esse vídeo para mais corintianos. Combinado então, fiel? Chega de enrolação? Bora falar do Timão? Então vamos lá. Fiel, o Corinthians enfrenta hoje Universidade lá em Caracas, na Venezuela. Jogo em que o Corinthians é completamente favorito. O time lá está em sétimo no campeonato venezuelano. Ganhou uma partida só no ano e o Corinthians vem aí de 15 vitórias, né? Vamos dizer assim. É um Corinthians totalmente embalado, é um Corinthians totalmente entrosado, que tem aí, com certeza, fiel, todas as chances de aplicar uma goleada, ou pelo menos todas as chances de fazer um jogo bom e sair de lá com a vitória. Eu já vou passar a escalação para vocês, mas tem algo inusitado que aconteceu que eu quero trazer para vocês, que é a Esporte da Sorte, a patrocinadora master do Corinthians. Ela prometeu que vai doar 300 mil reais para ir ajudar na vaquinha da Neoquímica Arena para cada gol que o Corinthians fizer. É isso mesmo. Então, aquela história, pelo menos no vídeo de ontem, que eu trouxe que o Corinthians aí iria ganhar de 3-0, estou mudando meu placar para 5-0, tá? Pra gente chegar aí no 1,5 milhão de reais, tá, fiel, da Esporte da Sorte. Vamos torcer pro Corinthians aplicar uma goleada, porque para cada gol do Timão, 300 mil reais, então o Timão tem que jogar com coração, amor e alma para conseguir uma boa doação da Esporte da Sorte, certo, fiel? O Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza no gol, aí vem com força máxima, tá? Mateuzinho, André Ramalho, que não vem muito bem esse ano, mas ainda assim é o titular, junto com o João Pedro Tchoca. E na nossa lateral esquerda, hoje o nosso lateral é o Hugo, tá, fiel? Lembrando que o Diego Palacios foi cortado da lista da pré-Libertadores da América, tá? E muitas pessoas falavam que ele estava arrebentando nos treinos. E eu sempre trouxe neste canal aqui que ele não estava se dedicando nos treinos, não estava correspondendo às expectativas da comissão técnica. Foi isso que eu disse para vocês, fora o problema de cartilagem seríssimo que o lateral se apresenta, e por isso o Corinthians também não quer se arriscar, caso ele se contuda aí, caso o jogador se contundir, desculpa, e fica mais um ano parado aí recebendo salário, tá, fiel? E o jogador com certeza não é o lateral que o Corinthians espera, não corresponde à expectativa de Ramon Dias, não se dedica nos treinos, não é aquilo que a comissão técnica espera, por isso que está indo atrás de outro lateral, e já vou trazer informações sobre ele, tá? Então na nossa lateral esquerda a gente segue de Hugo, tá? E não é só por causa que o Matheus Bidu tá nesse imbróglio aí de renova ou não renova, é o Hugo, porque o Matheus Bidu é fraco, o Hugo também, só que o Hugo aí tem um poder maior defensivamente do que o próprio Matheus Bidu, certo? E aí a gente vem com o losango no meio campo, tá, fiel? A gente vem com José Martinez, Ranielli, André Carrilho e Rodrigo Garro. Lembrando que o José Martinez está invertendo os lados com o André Carrilho, porque ele está jogando muito bem aí, praticamente como um ponta direita, né? Porque ele tem a liberdade para atacar pela ponta e o Mateuzinho segura um pouquinho mais a marcação quando aí o José Carrilho, o José Martinez, desculpa, ele avança pro ataque, tá, fiel? Tem sido um jogador interessante, é um jogador que faz várias funções, totalmente versátil, tá? E o Rodrigo Garro, a gente nem precisa comentar, o craque do time, é o nosso principal jogador, seguido do ataque de Yuri e Memphis. Esse é o time do Corinthians titularzíssimo para a partida de hoje, jogo que acontece às 9h30 da noite, certo, fiel? Então, já deixa o seu placar aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, tá? Estou mudando o meu placar de ontem para falar aí, graças à Esporte da Sorte, né? Estou mudando o meu placar para 5-0 para o Corinthians no jogo que acontece hoje, mas comentem porque eu quero saber sua opinião. Fiel, vamos falar um pouquinho aqui sobre o mercado da bola, tá? Porque tá saindo informações sobre o Pedro Raul, que o Pedro Raul poderia estar se transferindo para o Ceará. Eu fui buscar informações, recebi informações de grande importância sobre este comunicado, sobre esta notícia. E o que eu tenho para trazer para vocês é algo aqui muito simples, não é bem assim como está avançado
como muitas pessoas estão dizendo. Pelo contrário, o Pedro Raul, ele tem o desejo de ficar no Corinthians, até porque o salário dele é R$800 mil. Só o Pedro Raul pode autorizar aí uma renovação de contrato, abaixando o seu salário para ter oportunidade como titular em outro clube. Qualquer jogador que pensa em sua carreira, que pensa no bem-estar da sua carreira, ele vai pensar primeiramente, eu preciso jogar bola. Eu preciso ser titular de algum time, ou eu preciso entrar com mais frequência, eu preciso ter mais oportunidades. E lá no Ceará ele conseguiria tentar dar a volta por cima e sair de lá para uma outra grande equipe e aí se estabelecer, se firmar. Mas não, o jogador está pensando não no Corinthians. Ah, eu tô aqui no Corinthians, não quero sair daqui, quero dar a volta por cima. Ele está pensando nos R$800 mil, quem vai ganhar? Ele quer ganhar R$800 mil, independente se ele vai ter oportunidades ou não. Foi o melhor contrato aí do Pedro Raul que o Augusto Melo fez. Quando tem que criticar, a gente vai criticar. 4 anos a R$800 mil para um jogador que já vinha mal há muito tempo, desde o Vasco já vinha mal, aí ele se transferiu para o México, estava mal também. Foi um contrato aí de péssimo gosto do Corinthians, tá? Não sei se tem aí também o dedo do Rubão nessa história ou se foi só o Augusto Melo. Comentem aí nos comentários, mas de qualquer forma foi uma negociação ruim, tá, fiel? O Corinthians se dispôs a ajudar a pagar no salário do Pedro Raul para ele se transferir para o Ceará. Ajudar, fiel, ajudar. Aí vocês acham que o Ceará iriam pagar, por exemplo, o Corinthians vai ajudar com 300 mil no salário do Pedro Raul. Vocês acham que o Ceará vai pagar $500 mil para o Pedro Raul? Vocês acham que o Ceará vai pagar 400 mil para o Pedro Raul? Vocês acham que o Ceará vai pagar 300 mil para o Pedro Raul? Não vai. Não vai. É um jogador que está em baixa, é um jogador que não está rendendo. No máximo, para ele ir lá no Ceará, para o Ceará pagar 100 mil e o Corinthians pagar aí 700 mil reais pro jogador, fica aí no Corinthians. Porque pelo menos melhor que o Hector Hernandes ele é. Pelo menos é a minha opinião. Então, se não for para ter um pagamento substancial de pelo menos metade do salário que o jogador ganha, fica no Corinthians. Pelo menos é o que eu penso, quero saber a opinião de vocês, porque o Ceará também não é um grande clube com grandes requisitos, com grandes aí, vamos dizer assim, condições financeiras de fazer um aporte salarial gigante pro Pedro Raul, mesmo que pague metade aí, 400 mil reais, na minha opinião, é muito dinheiro, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Infelizmente a gente vai ter aí, se não for transferido para o Goiás, se não aparecer um time que pague pelo menos metade do que o Pedro Raul ganha e o Corinthians ergue com a outra metade, a gente vai ter que aturar o Pedro Raul aí por até acabar o contrato dele, tá, fiel? Não sei se falta aí mais 2 anos, 3 anos, é muito tempo ainda de chão que tem o Pedro Raul no Corinthians, certo? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, mas ainda temos muitas informações aqui para trazer para vocês, tá? Está saindo um zoom aí que está tendo uma reclamação dos gramados sintéticos no Brasil e que a CBF poderia pedir para se tornar gramados padrão. Todos os estádios têm um gramado padrão, ou seja, grama natural. É futebol profissional, é grama natural, fiel. Não existe futebol profissional grama sintética. Nos grandes Premier League, cara, espanhol, tudo é grama natural, não é grama sintética. Por que no Brasil existe gramas sintéticas para alguns clubes e para outros não? Ah, corintianeiro, você está falando isso por causa do Palmeiras, por causa do Botafogo, por causa do Atlético Paranaense? Vamos dizer assim, né? Principalmente por causa do Palmeiras, fiel. Poderia ser o São Paulo, o Santos ou qualquer outro time. O time, por exemplo, vamos dar o exemplo do Palmeiras, né? Que é o maior rival do Corinthians. O Palmeiras treina todos os dias no gramado sintético. Quando ele vai jogar na sua casa, ele tem vantagem quando ele é mando de campo. Por quê? Ele está treinando no gramado sintético todos os dias. Todos os dias o jogador acorda, toma um café, vai para academia, vai para o campo no gramado sintético. E os outros times estão treinando no natural. Então, quando você vai jogar contra o Palmeiras, que ele é mando de campo, é lógico que o time que é acostumado a treinar no sintético vai levar vantagem. Então, tem que padronizar, tem que ser um gramado aí para todos os elencos, tá? Tem que ser gramado natural. No futebol profissional não existe gramado sintético. Mas eu acredito que essa história aí vai terminar em pizza e não vai virar nada essa alteração de gramado, tá, fiel? Tenho novidades para trazer para vocês aqui também, uma questão super importante que às vezes eu não deixei muito claro no vídeo passado, quero deixar para vocês aqui, tá? A questão do Yuri Alberto, fiel. Eu disse para vocês que o Yuri Alberto receberia uma proposta irrecusável da Inter, tá? Da Itália, fiel, da Itália. E que seria muito difícil o jogador recusar. Por quê?
O próprio Yuri Alberto já disse, aí que veio as críticas no comentário, e eu quero aqui fazer a correção para vocês, tá? Ou pelo menos vocês me interpretaram algumas pessoas de forma errada. Não é que eu quero que o Yuri Alberto saia ou que o Yuri Alberto vai sair, que eu estou cravando a sua saída. Estou dizendo para vocês que a proposta é muito boa para o clube, muito boa para o empresário e muito boa para o jogador, que ele vai ganhar aí 2, 3 vezes mais que ele ganha no Corinthians e que ele já demonstrou a vontade de sair. Foi o próprio Yuri Alberto que disse da sua boca que eu quero sair para a Europa. O sonho dele é jogar na Europa. Primeiro era a Premier League, aí se não tiver uma proposta maior da Premier League aí, pode ser a Inter ou pode ser qualquer outro clube novo que pintar, de outra liga que pintar, fiel. Jogador é business, jogador o que interessa é dinheiro. Esse negócio de sonho igual o Roger Guedes. Ah, eu sonho em jogar no Qatar? Tem dó. Ele sonha com dinheiro, é com o salário que ofereceram para ele. Então, o Yuri Alberto já disse, ele disse que queria sair. Na época que o Augusto Melo conseguiu segurar ele, perguntou, Yuri Alberto, qual a chance de você ficar no Corinthians? Ele disse 50%. Ele estava lá e cá e foi convencido pelo presidente, pelo Memphis, a ficar aí pelo menos até o fim do ano. Só que na segunda janela de transferência agora vai pintar uma proposta fiel da Itália, da Inter, uma proposta multimilionária para o Yuri Alberto, tá? Se ele vai conseguir ficar até o final do ano, se o Corinthians vai conseguir segurar o jogador até o final do ano, aí a gente vai ter que esperar a segunda janela para ver. Tá, fiel? Eu acho que o Corinthians deveria fazer um planejamento financeiro, oferecer um salário maior para o Yuri Alberto e conseguir comprar os 50% do Zenit que pertence ao Yuri Alberto, valorizar o jogador mais um tempo e aí sim vender por uma grana super alta para a Europa, porque aí sim o Corinthians obteria o maior valor financeiro no jogador. Pelo menos é a opinião que eu penso, mas isso eu acho também que vai ser difícil de acontecer, porque o Corinthians não vem com grandes fluxos de caixa. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião referente ao lateral que o Corinthians está prestes a contratar. O Corinthians já tem acerto salarial com o jogador, o Corinthians já tem acerto com o clube do atleta, será contrato de 1 ano, tá, fiel? Contrato aí em que o Corinthians terá a preferência de compra no término. Por que que o jogador não veio ainda? Porque o time quer colocar obrigação de compra após o término de contrato e o Corinthians quer apenas a preferência de compra. O Corinthians não quer ter a obrigação, porque se for um lateral que não conseguir desenvolver um bom futebol, que não conseguir jogar, o Corinthians é obrigado a comprá-lo do mesmo jeito. Se ele vir com preferência de compra, se ele for bem, o Corinthians compra. Se ele não for bem, o Corinthians não compra. Com algumas certas cláusulas contratuais. Que cláusulas são essas, corintianeiro? Se ele jogar tantos jogos, o Corinthians é obrigado a comprar. Se ele tiver um aproveitamento, o Corinthians é obrigado a comprar. É igual o Romero, que teve aí 61% de jogos jogados e a renovação dele seria automática. Só que aí, no caso, o Corinthians teria obrigação de compra caso o jogador cumpra certos requisitos de cláusulas contratuais, tá, fiel? Então está nesta conversa para o jogador vir em definitivo, tá? Mas o Corinthians deve apresentar o jogador em breve. As conversas estão muito avançadas por um desfecho positivo. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Respondi bastante comentários ontem, vou estar online respondendo os atrasados. Já aproveito e respondo o deste vídeo também. Combinado? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!